Eu preciso começar esse radar Bitcoin extraordinário de um jeito diferente. Porque, olha isso! O Bitcoin estava na região dos 63 mil. E nós fizemos uma pergunta: isso é força ou é apenas um repique? Na quarta-feira, Bitcoin rompeu 66.500 dólares, foi para a região dos 68 mil e eu disse: agora a conversa mudou. Hoje, nessa sexta-feira, Bitcoin chegou a negociar próximo dos 79.500 dólares, quase 80 mil, em questão de dias. E agora, talvez você esteja pensando: Sheila, o que aconteceu? De onde apareceu tanto comprador? Isso pode continuar? Ou talvez ainda exista uma pergunta ainda mais perigosa: será que eu fiquei para trás? Se essa última pergunta passou pela sua cabeça, fica comigo, porque hoje nós vamos entender não só apenas por que o Bitcoin disparou. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu por trás desse movimento. Liquidez, ETFs, short squeeze, treasury e Fed. E os níveis que podem nos ajudar a descobrir se essa alta ainda está construindo estrutura ou se o mercado simplesmente correu rápido demais. Porque uma coisa eu posso dizer: Bitcoin mudou, mas isso não significa que agora vale a qualquer preço. Então, fica comigo até o final para você compreender todo o contexto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Radar Bitcoin, um radar excepcional nessa sexta-feira. Sexta-feira, dia de quê? Pois é, dia de a gente falar de mercado também. Eu sou a Sheila Faria, do canal Sheila Invest. Se essa semana você acompanhou a nossa leitura, viu que o cenário atual foi ali aventado, foi ali inferido. E se você acompanhou a nossa leitura aqui no canal, comenta aqui, eu vi. Porque essa semana foi uma aula prática sobre aquilo que nós construímos aqui nesse canal. Na segunda-feira, nós não previmos os 79 mil, quase 80 mil dólares do Bitcoin. Nós construímos um mapa em que eu falei: se o preço do Bitcoin conseguir se manter acima de regiões chave, acima dos 66.500 a 67 mil dólares, nós iríamos buscar preços mais altos, os 70 mil dólares, 72, 73 mil dólares. E ainda dissemos que se o Bitcoin conquistasse essas novas regiões, nós atualizaríamos a nossa leitura. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa diferença é fundamental. Nós não precisamos prever o mercado, nós precisamos aprender a ler aquilo que ele está nos mostrando. E hoje ele está mostrando muita coisa. Vamos colocar essa alta em perspectiva, pois o Bitcoin passou cerca de 6 semanas numa faixa de preço estreita e determinada, a região entre 62 mil dólares e 66 mil dólares, uma verdadeira consolidação. Nesse momento, parecia que nada acontecia. Pouco movimento, pouca convicção, eu praticamente aqui falando sozinha. Mercado em espera, até que alguma coisa mudou. O Bitcoin rompeu todas as regiões que nós sinalizamos. Bitcoin rompeu a caixa, passou por 70 mil, 72 mil, 73 mil dólares, 75 mil dólares e hoje chegou bem próximo aos 80 mil dólares. Isso tudo aconteceu em uma semana. E nós estamos falando aqui de uma valorização de mais de 20% em poucos dias. Então, sim, esse é um movimento extraordinário, mas tem algo que eu quero que você perceba. Essa alta não aconteceu porque surgiu uma única bela notícia extremamente maravilhosa. Na verdade, o que aconteceu foi muito mais interessante. Várias peças começaram a se encaixar e fizeram isso quase ao mesmo tempo. E eu quero mostrar 4 delas. Vem comigo. A primeira peça talvez seja a menos atraente, mas provavelmente é uma das mais importantes: o mercado de títulos. Nesta semana, o Tesouro Americano anunciou o aumento da recompra de
títulos de prazo mais longo. O tamanho das operações deve chegar a 4 bilhões de dólares e a gente já falou disso na quarta-feira. O tamanho das operações é cerca de 4 bilhões de dólares até setembro e nós falamos isso na quarta-feira. Por que isso importa para o Bitcoin? Porque isso ajuda a melhorar a liquidez no mercado de títulos e pode aliviar parte da pressão dos juros longos. E o Bitcoin é extremamente sensível à questão de liquidez. Pensa assim, quando os juros longos sobem violentamente, o capital fica mais caro, as condições financeiras apertam, ativos considerados de risco sofrem. Quando essa pressão diminui, os ativos de risco conseguem respirar. E Bitcoin não respirou devagar, ele acelerou. Analista da Bernstein, inclusive, associaram parte da mudança de momentum do Bitcoin à melhora das condições de liquidez provocada pelas intervenções no mercado de títulos americanos. Mas isso, gente, sozinho não explica os 79 mil dólares, porque entrou uma segunda peça. Lembra da segunda-feira? Nós conversamos sobre aproximadamente 390 milhões de saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin, o que não era bom. E isso aconteceu na semana anterior. E eu fiz uma pergunta: se o Bitcoin continuar subindo, os fluxos de capital para os ETFs vão acompanhar? Pois acompanharam e acompanharam com força. Entre segunda e quinta-feira, os ETFs à vista de Bitcoin, os ETFs americanos, receberam mais de 1,6 bilhão de dólares em entradas líquidas. Somente ontem, na quinta-feira, 606 milhões de dólares. Foi o maior fluxo diário desde maio e colocou esta semana como a mais forte de 2026 para os ETFs até então. Agora você percebe como a leitura muda? Na segunda, a gente tinha um preço reagindo, fluxos de capitais frágeis. Hoje, a gente tem preço rompendo, fluxo acompanhando, e isso aumenta a qualidade do movimento. Mas tem uma terceira peça, e essa peça ajudou a transformar uma alta em aceleração. Short squeeze. Vamos traduzir isso? Quando alguém abre uma posição short, está apostando na queda do mercado. Mas se o preço de repente começar a subir violentamente, essas posições começam a ser liquidadas. E para fechar uma posição vendida, é necessário comprar a mercado. Então aí acontece algo curioso. Quem apostou na queda passa a alimentar a própria alta. Preço sobe, mais shorts começam a sofrer, são liquidados, começam a comprar. É uma cascata. E isso gera o quê? Força compradora. E cada compra vai empurrando o preço ainda mais acima. E vira uma bola de neve. Mais shorts, mais liquidações, mais compras e o preço vai subindo. Há uma estimativa de bilhões de dólares que foram liquidados em posições vendidas durante esse movimento. Fontes do mercado apontam para cerca de 3 bilhões de dólares. Agora começamos a entender a verticalidade dessa alta no gráfico, mas ainda falta uma peça. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, tivemos um evento político regulatório lá nos Estados Unidos, o que se mostrou mais favorável aos ativos digitais. Encontro do presidente Trump com dirigentes de exchanges, prevendo uma isenção de cerca de tokens por 4 anos, facilitou, além disso, discussões em torno do Clarity Act, adicionar uma camada de otimismo ao mercado. Não significa que a regulamentação americana esteja resolvida, esteja pronta. Longe disso, mas acontece que o mercado também negocia expectativas. Quando você combina melhora de liquidez, ETF comprando, short squeeze, com uma percepção regulatória mais positiva, você começa a entender por que esse movimento do preço do Bitcoin ganhou tanta velocidade. Agora, vamos falar do dado dessa sexta-feira, dado quentinho, o PMI, que é como se fosse
um termômetro econômico que mede a saúde do setor industrial e do setor de serviços. O PMI composto preliminar de agosto subiu para 56. Era 54,5. E essa é a maior leitura desde abril de 2022. Serviços ficou em 56,8, maior nível em 20 meses. Manufatura ficou em 53,2. Desacelerou um pouquinho, mas continua acima da região 50, que indica expansão econômica. E o que isso nos conta? Nos conta que a economia americana não está desmoronando, muito pelo contrário. Os serviços continuam bastante fortes. A S&P Global estima, com base nos dados, um crescimento anualizado próximo a 3%. Isso no terceiro trimestre, contra 1,5% no segundo. Isso é bom? Sim, mas também pode criar outro problema. Lembra das minutas do Fed dessa quarta-feira? O Fed continua preocupado com a inflação. 3 membros queriam subir as taxas de juros. E agora, com esses dados, aparece uma economia demonstrando força. Então, temos uma combinação curiosa: atividade forte, serviços fortes, emprego melhorando e petróleo ainda elevado. Brent continua alto na região dos $90. Isso significa que o Fed simplesmente não abandonou as suas preocupações com a questão inflacionária. E aqui está a ironia. O mesmo mercado que comemora uma economia resiliente precisa tomar cuidado para que ela não seja resiliente demais. Porque a gente sabe, se a inflação persistir, a discussão sobre aumento de taxa de juros volta. E é por isso que eu não chamaria o ambiente agora, o ambiente do mercado global atual, de risk on total. Eu agora chamaria de risk on crescente, mas seletivo. E olha só, para o mercado tradicional, S&P 500 e Nasdaq, eles passaram por pressão essa semana e estão tentando recuperar parte dessa perda. Bitcoin simplesmente liderou. Isso é muito importante, porque quando o ativo começa a demonstrar força relativa em relação a demais ativos de risco, eu presto atenção. Eu não digo compre, eu digo observe, porque o mercado neste momento está nos dizendo que existe demanda específica por Bitcoin e os ETFs nos ajudam a confirmar isso. Eu preciso falar diretamente com quem está assistindo a esse vídeo pensando: Sheila, eu perdi o bonde. Não. O mercado, meu querido, minha querida, não termina nos $79 mil. Mas isso não é sinônimo de, então eu compro agora. Essas duas conclusões nascem do mesmo problema: urgência emocional. Depois de uma alta de mais de 20% em uma semana, aparece a sensação de FOMO, de medo de perder, de medo de estar de fora. E a pessoa que não queria comprar nos $63 mil começa a sentir uma urgência por entrar perto agora dos $80 mil. Não porque necessariamente estudou os fundamentos do ativo, entendeu seus ciclos, mas porque agora todo mundo está comprando. E isso é perigosíssimo, porque uma decisão patrimonial não pode nascer de um medo de ficar de fora. Então, antes de você perguntar até onde vai essa alta, eu quero construir com você um novo mapa do Bitcoin. O novo mapa do Bitcoin, primeiro, entre 79 e $80 mil é a região que está diante de nós agora. Psicológica, técnica, provavelmente carregada de liquidez. Se o Bitcoin conquistar a região dos $80 mil, eu começo a observar 82, 84 mil dólares e numa extensão os 85 mil dólares. Mas eu não quero apenas olhar para cima. Na verdade, agora eu considero mais importante olhar para baixo, porque é ali que vamos descobrir a qualidade dessa alta. Primeira região, 74.500 a 75 mil dólares. Se tivermos uma realização de lucro, o mercado chegar até essa região e encontrar comprador aqui,
Interessante. Aí eu olho para a região entre 72.000 a 73.000. Essa região também merece muita atenção. E finalmente olharia para os 70 a 71.000, porque se o Bitcoin começar a devolver o movimento inteiro e perder essa região, a leitura de curtíssimo prazo precisa ser reconsiderada. Agora eu transformo isso tudo em cenários. Vamos aos 3 cenários? Cenário número 1, um cenário positivo em que a região dos 80.000 é conquistada, ou seja, Bitcoin consolida acima dos 75.000 e chega aos 80.000 dólares, rompe e principalmente sustenta. Aí os 82.000 a 84.000 dólares são o próximo preço, próximo patamar que entra no mapa e eventualmente a região dos 85.000 dólares. Esse é o cenário de continuidade de alta. Cenário 2 é um cenário em que o mercado precisa alinhar os chakras, respirar, e eu quero enfatizar isso. Uma correção depois de uma alta não significa necessariamente fraqueza. O Bitcoin pode voltar ali para os 75, 74.000 dólares. Talvez ficar entre 72 e 73.000 e ainda assim manter uma estrutura extremamente saudável, construtiva, porque lembre-se disso, o mercado ele não sobe em linha reta, tirando o dia de hoje. Depois de movimentos verticais, a consolidação pode ser saudável. O importante é observar onde aparecem os compradores. O cenário 3 seria um cenário mais pessimista, de devolução mais profunda do preço. Por exemplo, se o Bitcoin perde os 74.000 dólares e vai buscar ali os 72 e volta abaixo da região entre 70 e 71.000 dólares, aí eu questionaria a qualidade desse movimento. Não significa acabou, significa as probabilidades mudaram. E nós então atualizaríamos nosso mapa. Agora, meus queridos, eu quero voltar para segunda-feira com Bitcoin a 63.000 dólares. Alguém poderia ter me perguntado, Sheila, Bitcoin vai para 79.000 até sexta-feira? E eu, na minha humildade, diria que eu não sei responder. E qualquer outra pessoa que você perguntasse e te desse certeza que isso ia acontecer, pode ter certeza que seria uma previsão. Mas nós fizemos diferente. Criamos níveis. Esperamos confirmação. 64.500, 65.500, 66.500. Depois, os 70.000. E o mercado foi nos disponibilizando informações. E isso é uma das maiores lições que eu quero deixar aqui no canal. Você não precisa prever um movimento extraordinário para conseguir reconhecê-lo. Vou repetir, você não precisa prever um movimento extraordinário para você conseguir reconhecê-lo. E essa frase vale mais que qualquer alvo de preço. E talvez agora você esteja percebendo por que eu insisto tanto de vocês estudarem o Bitcoin além do gráfico. O movimento dessa semana envolveu títulos do governo americano, liquidez, Fed, ETFs, regulação, psicologia e o preço. E é justamente por isso que os conteúdos aqui seguem uma lógica. Se você precisa primeiro compreender o dinheiro, como surgiu o Bitcoin, então comece pela revolução do Bitcoin. Se você quer construir fundamentos sólidos sobre o Bitcoin, existe o Bitcoin Descomplicado. Se você já entende o Bitcoin e quer entender melhor os ciclos dele e a correlação com a macroeconomia americana, aí vem o Hackeando os Ciclos do Bitcoin. Os links para você acessar esse material estão aqui na descrição do vídeo, porque o meu objetivo final não é fazer você ficar dependente do próximo radar, é exatamente o contrário, é ajudar você a desenvolver as suas próprias ferramentas para você construir a sua própria leitura. Então chegamos ao fim aqui, a uma semana que começou com o Bitcoin lá nos 63.000 dólares e terminamos com o mercado olhando para 80.000 dólares. ETFs voltaram, shorts foram liquidados, a liquidez global melhorou, o range em que operava o Bitcoin foi rompido. E o Bitcoin assumiu a liderança entre os ativos de risco. Mas agora começa outra história, porque depois da euforia vem o teste. E a próxima informação realmente importante não é Bitcoin conseguiu tocar 80.000 dólares? O que eu quero descobrir de fato é qual o recuo de preço do Bitcoin que vai
encontrar compradores, porque é ali que nós vamos descobrir a real qualidade desse movimento. E na próxima semana temos peças novas, temos PCE, mercado de trabalho, yields, petróleo, fluxos de ETFs e um Bitcoin que agora precisa provar que consegue transformar velocidade em movimento estruturado. Agora eu quero registrar a sua leitura. Não me diga, por favor, se Bitcoin vai subir ou vai cair. Me responda, 80 mil dólares é uma chegada ou 80 mil dólares é só mais um teste? Escreva chegada ou teste aqui nos comentários. E eu quero voltar aqui no radar e comparar nossa leitura com aquilo que o mercado realmente fez. Porque nós não estamos aqui para adivinhar, estamos aqui para aprender a pensar. Eu sou Sheila Faria e esse é o Sheila Invest. Lembre que preço chama atenção, mas é o contexto que gera riqueza. Um beijo. Não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir, tocar no sininho para você não perder mais nenhum vídeo meu e até o próximo radar.